podendo falar? Pode falar agora? Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, seja muito bem-vinda ao podcast Tá Podendo Falar. Esse é o primeiro episódio, eu tô muito animada. Esse podcast é quase como aquela ligação no meio da semana, sabe? Um papo rápido, mas que faz a gente pensar. Aquela ligação que você faz pra um amigo, pra uma amiga, quando você precisa sair um pouco do automático. Porque às vezes tudo que a gente precisa é alguém perguntando: tá podendo falar? Depois da gente escutar muitos pedidos dos nossos leitores de Rising, fizemos um podcast inspirado na nossa queridíssima newsletter. Os papos não vão ser exatamente a mesma coisa do que a newsletter, tá? Mas é como se fosse um braço, um filho de Rising, esse podcast. Onde a gente vai filosofar, confabular, falar sobre várias coisas que a gente reflete, nos aflige, que eu sei que você aí do outro lado também pensa nessas questões que eu vivo pensando. E eu vou amar dividir isso com você. Pra quem não me conhece, eu sou Gabriela, redatora de Rising e a pessoa que também vai estar aqui falando com você. Fiquei refletindo muito sobre que assunto trazer pro primeiro episódio, né? Acho que é mó responsa, assim. Abrir o podcast, eu tenho que realmente chamar a atenção e atrair vocês nos primeiros instantes. E aí, eu fiquei pensando como justamente o fato de eu ser convidada para fazer um podcast me deixou tão feliz. E é nisso que eu tenho pensado. Porque eu tô um pouco cansada de consumir tanto conteúdo nos formatos que a gente tá acostumado. E confesso que agora que eu comecei a produzir conteúdo, eu sinto também que as plataformas mais curtas, né, o Instagram, o TikTok, não suprem a minha necessidade de falar e de mostrar e de passar o que eu quero. Por isso, inclusive, que eu amo o grupo Waffle. Puxando uma sardinha aqui, mas é real. A forma que eles fazem a gente repensar conteúdo, né? Desde o principal The News, que fez a gente voltar a ler notícias por ter se tornado agradável, né? Então, gosto muito de repensar a forma que a gente consome conteúdo. E às vezes a gente parar pra escutar alguma coisa que vá agregar, espero que agregue, e não simplesmente ficar rolando o feed e assistir a várias coisas que a gente nem lembra depois, faz a diferença. Então, a ideia desse episódio, o tema dele vai ser piloto automático, porque eu acho que é uma forma que a gente tá tendo de viver ultimamente, principalmente, não somente, mas principalmente por tanta rolagem no feed, sem nem perceber o que a gente tá fazendo, né? E o piloto automático é exatamente isso, quando você não tá consciente do que você tá fazendo, quando você toma decisões que você não tá necessariamente pensando nelas. É como se tivesse algo mais forte do que você tomando a ação, sabe? Por exemplo, quando a gente tá indo pro trabalho, aquele caminho que você faz todo dia, seja no metrô, no ônibus, no carro. Quando a gente faz algo tantas vezes repetidas, aquela ação se torna automática. A gente não repara mais no que tá na nossa volta, a gente não repara mais naquele outdoor novo que colocaram na esquina ou na pessoa que cruzou seu caminho. Aquele caminho realmente está 100% no piloto automático. E eu gosto de sempre perceber alguns sinais. Eu elenquei aqui alguns sinais que me indicam quando a minha vida tá muito no piloto automático. Vê aí se você se identifica também. Quando a rotina tá muito rígida, tipo, literalmente eu não saio da rotina pra nada. Eu sou uma pessoa que ama a rotina. Eu preciso da ordem no caos. Eu preciso planejar tudo, saber o que eu vou fazer. Eu tenho essa tendência de controlar tudo. Meu noivo até brinca comigo. Tá bom, às 12h51 a gente almoça. Às 12h58 a gente pede a conta. Porque eu sou dessas. Mas quando eu vejo que a minha rotina tá num lugar de muita rigidez, eu tento arranjar formas de sair disso. Inclusive, um exemplo bom é justamente o meu relacionamento. Eu combinei com meu noivo da gente sair pra jantar pelo menos uma vez na semana. Isso dá uma alegria, uma quebra na rotina, um negócio, né, gente? Uma animação. E eu tento fazer isso sempre quando eu vejo que, tipo, a minha rotina tá muito engessada. Seja fazer uma aula de alguma coisa diferente, que me nutre
nutre, sabe? Ou conversar com alguém, ligar pra um amigo que eu não falo há muito tempo, ou ainda melhor, sair pra jantar com algum amigo também que eu não vejo há muito tempo. Enfim, acho que é muito importante dar essas atualizadas na rotina pra sua vida não ficar completamente automática e robótica todo dia, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, fazendo a mesma coisa. Outro sinal, expectativas externas. Quando a gente vive para atender os outros, a gente literalmente faz o que é o piloto automático, não pensar nas nossas ações. Acho que isso literalmente define. E é o que acontece muitas vezes quando a nossa vida é em volta de atender expectativas externas, não as nossas próprias, sabe? Você vive meio que com um vazio, porque você não tá muito consciente, você não tá tomando as rédeas das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas. Outro sinal, quando eu vejo que a vida está sem pausa. Acho que isso acontece muito, principalmente hoje com essa cultura da produtividade, trabalho enquanto eles dormem. A gente se pega sem pausar. E isso é muito importante para sair do piloto automático. E assim, aos workaholics de plantão, não tô nem falando para você trabalhar menos, não. É no meio do seu trabalho mesmo, você tirar 2 minutos ali para respirar, para pensar no que aconteceu, para pensar na reunião anterior, no que você falou. Será que você não tava de cabeça quente? A gente não consegue nem reagir muito bem quando a gente tá sem pausa. A gente não dá o nosso melhor. A gente não tá no melhor lugar pra tomar decisões, pra agir da melhor forma. Porque a gente não reflete sobre o que a gente tá sentindo, sobre a situação que aconteceu anteriormente. Então, dar pausas é muito importante. Sejam elas esses exemplos, né? Umas pausas de minutos ao longo do dia. Como também, pra quem fizer sentido, dar umas pausas de realmente ter um momento de lazer, ter um momento pra você, ter um dia no spa, qualquer coisa, um banho premium em casa, pra realmente pausar e olhar pra dentro. E último sinal que a vida está no automático é quando você sente aquela sensação de vazio, sabe? Quando você tá meio apático, quando parece que nada tem graça, que você tá meio deprê. E é uma coisa que eu observo muito, eu vejo muitas pessoas assim, né, na comunidade que a gente tem de Rising ou no meu Instagram, os relatos que eu recebo das pessoas, eu fico até surpresa com a quantidade de gente que vive dessa forma. E é quase que aquela vida zumbi mesmo, num piloto automático, um modus operandi zumbilândia. E aí, querido ouvinte, eu te pergunto, você se identificou com algum desses sinais? Porque eu me identifiquei com alguns. Como eu disse, já identifiquei e já tento burlar, já tento consertar. Mas é muito importante estar atento. Agora, o curioso é, por que, se a gente sabe que não deveria, a gente vive no piloto automático? Por quê? E aí, eu confesso que eu fui pesquisar a resposta, porque eu não sabia responder, não. E eu descobri que é o nosso modo default, é o default mode do nosso cérebro, de fato. Nosso cérebro é preguiçoso e, por isso, quando a gente repete uma coisa muitas vezes, o nosso cérebro vai automatizar aquela ação. Aí eu volto pro exemplo que eu dei no início do caminho pro trabalho. Quando você tá indo pro trabalho, você nem percebe o que tá à sua volta, né? Porque aquilo virou uma coisa completamente da rotina. E aí me veio quando eu tava aprendendo a dirigir. Gente, quando eu tava aprendendo a dirigir, eu nem encostava as costas no banco de tão, tensa que eu tava. Não que estar tensa é bom, mas eu tava muito em estado de alerta. Eu tava muito ali, presente, olhando tudo e mais um pouco. O banco não encostava, a mão segurava no volante, quase querendo amassar o volante. Sabe aquela pessoa, aquelas senhorinhas que sentam super próximas do volante? Era eu. Quer dizer, sou eu até hoje, um pouquinho. Mas aprendendo a dirigir, então, meu Deus, colada. E é isso, o tempo passa, essa atividade se torna mais automática, a gente relaxa, e aí a gente dirige e nem percebe direito os caminhos que a gente tá fazendo quando os caminhos são conhecidos, né? A gente nem percebe os caminhos que a gente tá tomando, a gente nem observa as coisas. É muito doido, porque, você entende que você literalmente levou um veículo de um lugar para o outro, uma coisa super perigosa, teoricamente, e muitas vezes a gente nem lembra. A gente nem lembra do que a gente viu no caminho, sabe? Porque a gente tá num modo tão automático que é dirigir. Faz sentido? É loucura, né? Inclusive, tem aquele livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, não sei como pronuncia, que ele fala exatamente isso, sobre os 2 sistemas de pensamento que o cérebro humano tem.
tem. Aquele pensamento mais rápido, mais quase que visceral, assim, né? De instinto, automático. E o sistema de pensamento mais devagar, onde você precisa raciocinar, onde você precisa refletir. Ele fala, não é que tem um errado e um certo. O grande lance é a gente conseguir discernir que horas a gente vai usar qual, né? Porque esse pensamento rápido e automático e o modo piloto automático pode ser útil, sim, quando a gente fala de hábitos, por exemplo. O que é enraizar um hábito? Quando você faz a coisa e você literalmente não percebe. Então, literalmente acordar e escovar o dente é uma coisa completamente no modo automático. Obrigada porque você tem esse hábito, espero que você tenha. Então, e isso serve para qualquer outra coisa, pro hábito da leitura, se exercitar, tomar seus suplementos, suas vitaminas. Quando se torna uma coisa completamente automática que você não precisa pensar, é o sinal do sucesso. Só que esse modo automático pode ser prejudicial quando você deve estar consciente, quando na verdade a atitude que você está tomando deveria ser uma atitude mais consciente e não um hábito rotineiro, né? E aí, às vezes eu penso, será que a nossa sociedade, que empurrou a gente a esse modo de viver justamente por essa coisa, esse culto à produtividade, a gente ter que estar sempre ocupado na correria, sendo que às vezes, será que isso é o melhor pra gente mesmo? Às vezes a gente se ocupa de nada, depois nem lembra o que a gente estava fazendo, só pra realmente estar fazendo, ocupado, sendo que a gente se esquece, de novo, voltando aos momentos de pausa, o quanto eles são importantes. E agora, meu querido ouvinte, eu queria te dizer as consequências de você viver no modo automático. Primeira delas, um clichê que vale ser repetido inúmeras vezes, que é a perda da presença. Vou contar pra vocês uma situação que eu passei, um desafio que eu fiz comigo mesma. Eu fiquei 2 semanas sem redes sociais. E, gente, vocês não têm noção do que eu aprendi nessas 2 semanas. Não que eu ache que as redes sociais são vilãs, deixando isso aqui claro, tá? Nada é vilão, inclusive as redes sociais são maravilhosas. Mas, como tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E, de fato, a gente tá extrapolando num nível hard a dose da rede social. Eu mesma, não vou nem te contar meu tempo de tela antes de eu fazer esse detox, porque é vergonhoso. Tipo, 10 horas diárias. Creia. Literalmente, o tempo que eu estava acordada, eu estava com a tela do celular na minha cara. E aí, só quando eu parei com as redes sociais, o meu tempo de tela, consequentemente, diminuiu drasticamente, porque são as redes sociais que sobem o tempo de tela, não tem jeito. E eu percebi o quanto eu não estava presente, porque eu olhava as coisas à minha volta, eu fazia coisas rotineiras e simples, como o simples ato de dirigir. Gente, eu estou, assim, numa Fórmula 1 hoje, falando de dirigir loucamente. O simples ato de dirigir, o simples ato de esperar entre uma série e outra na academia, o simples ato de ir ao banheiro. Eu fiz tudo isso sem um celular na mão. Quando eu ficava entediada, eu olhava pro que estava à minha volta e eu percebi o quanto isso era diferente, porque eu não estava acostumada a conviver dessa forma. Eu sempre preenchia essas lacunas de silêncio ou de tédio com o celular. Então, era como se eu estivesse, assim, experienciando o mundo pela primeira vez na vida. Você dirigir e não pegar no celular, no sinal vermelho, ficar, tipo, olhando o que tá à sua volta ali, presente. Eu sei que é errado pegar o celular no sinal vermelho, mas todo mundo faz. Quem não faz, que atire a primeira pedra. Não deveríamos, ok? Ok. Inclusive, é isso que eu vou falar. O sinal vermelho chegar e você não ter um celular pra pegar, você simplesmente observar. Gente, foi maravilhoso. Foi uma sensação muito libertadora, sabe? A mesma coisa na academia. Entre uma série e outra, eu ficava olhando a vida dos outros, observando, olhando pro lado, pro outro. Foi muito incrível. E principalmente quando eu encontrava amigos. Eu reparei que, de fato, todo mundo, até as pessoas que não são muito das redes sociais, sabe? Meu noivo, por exemplo, até apaga direto o Instagram do celular dele. Mas todo mundo fica com o celular na mão, no meio de um jantar, de um almoço em grupo. Não tem jeito. A qualquer sinal de silêncio, assim, sabe? A pessoa pega o celular. É louco. E às vezes nem só no silêncio. Às vezes eu tive experiências nessas 2 semanas de estar com pessoas, tamo num papo lá, e a pessoa, tipo, rolando o Instagram, porque é mais interessante do que o papo, talvez. Mas a gente tá realmente viciado. Então, gente, já mudei de assunto pro vício no celular, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que esse modo automático, que nesse caso eu estou falando que as redes sociais nos deixam no modo automático, gera uma perda de presença absurda.
absurda. Você não está presente. Você está ali, mas você não está ali, tá? Outra coisa, quando a gente está no modo automático, a gente fica burro. Simplesmente burro mesmo. A gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue pensar, a gente não tá afiado, a gente não tá criativo. Porque pra você ser criativo, é preciso sentir tédio, é preciso refletir, é preciso ter momentos de pausa. E no modo automático, a gente não tem isso. E por fim, quando a gente tá no modo automático, a gente vive uma vida não autêntica. Muitos pensadores, filósofos, sempre falavam desse tal existir sem viver. Você tá vivendo ou apenas existindo? E é isso. O modo automático é literalmente existir. É se distanciar da liberdade de tomar as rédeas da nossa própria vida e decidir como a nossa vida vai ser, sabe? Sartre já dizia que em vez da gente ser um ser humano sendo, a gente se torna uma coisa sendo empurrada. Mas antes de desligar, eu vou te dar umas dicas de como sair do piloto automático. Coisas que funcionam pra mim, tá? Primeira delas, você já fez. Se você escutou até aqui, você pode dar check, que é ter consciência. Porque creia, tem muita gente que tá vivendo dessa forma e não faz ideia. Então, se você conseguiu trazer isso pra luz, enxergar, já tá meio caminho andado. Segunda dica, tente inserir pausas na sua rotina. E isso pode ser de diversas formas. Pausas literais no meio do dia, né? Então, tirar aqueles 2, 3 minutinhos pra respirar, pra ficar tranquilo, pra olhar pra dentro. E pausas também das redes sociais, por exemplo. Pausas de 1 semana, de 2, de 3. Pausas de estímulos, pausas de barulho. E aí você vê qual formato mais vai fazer sentido na sua vida. E terceira dica, insira atividades na sua rotina que precisam de atenção total, que você precisa estar presente. Então, por exemplo, eu já posso dar o check aqui, estou cumprindo, fazendo esse podcast. Enquanto eu tô falando com vocês, é só nisso que eu tô pensando. Eu tô aqui de corpo e alma, 100% presente. Eu não consigo pensar em outra coisa enquanto eu tô fazendo isso. Outras atividades que são assim pra mim, malhação, treinar. Não existe a possibilidade de você estar fazendo um leg press ali, quase morrendo, e tá pensando em outra coisa. Sério, exercício físico é muito bom pra isso. Escrever também é muito bom, porque não dá pra você escrever e tá pensando em outra coisa. Você tá ali completamente presente no que você tá escrevendo. Enfim, acho que dá pra pensar em outras atividades, né? É isso, são escassas porque a gente conseguiu essa façanha de fazer tudo pensando na morte da bezerra. Tudo sem presença no piloto automático. Mas se você pensar aí direitinho, você vai conseguir pensar em outras atividades, além dessas que eu citei. Quarta dica. Tenha momentos de presença, de mindfulness. Olha ela, com a palavra toda chique em inglês. Nos momentos, nas atividades, que pode ser muito tentador você tá no modo automático. Treine, se esforce. Enquanto a dica anterior são atividades que são fáceis pra você não estar no modo automático, mas e nas que você automaticamente está no modo automático, como lavar uma louça, por exemplo? Se policie, sinta a água caindo da pia, sinta a louça, veja a temperatura da água na sua mão, como você se sente. Sério mesmo, isso vai fazer toda a diferença, você vai perceber o mundo de forma diferente. Claro que não precisa ser em absolutamente tudo o que você faz, mas em uma coisa ou outra, tente se esforçar pra isso, tá? Mas agora, tô indo, preciso desligar. Beijo e semana que vem eu te ligo. Esse programa foi produzido por Waffle.